A Guerra de Troia durou 10 anos, mas Homero não começou sua história com o rapto de Helena, nem terminou com o famoso cavalo de madeira. A Ilíada acompanha apenas algumas semanas do último ano de guerra. E, curiosamente, Troia não é destruída no poema. O verdadeiro assunto da obra está anunciado logo no primeiro verso: a ira de Aquiles. Uma fúria nascida do orgulho, alimentado pela humilhação e paga com a vida de muitos homens. Esta não é apenas uma história sobre gregos e troianos. É uma história sobre aquilo que acontece quando homens poderosos preferem perder tudo a ceder um pouco. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar essa história. Mas para compreender a ira de Aquiles, precisamos voltar ao princípio. Não exatamente ao início da guerra, mas a uma festa no Olimpo. Celebrava-se o casamento de Peleu, um mortal, com Tétis, uma deusa do mar. A cerimônia reuniu divindades, música, banquetes e toda a elegância que se esperava dos imortais. Quase todos foram convidados. Eris, a deusa da discórdia, ficou de fora. Uma escolha compreensível. Ninguém deseja convidar a confusão para um casamento, não é mesmo? O problema é que a confusão, quando não recebe convite, costuma aparecer por conta própria. Eris entrou na festa e lançou entre os convidados uma maçã de ouro, na qual estava escrito: a mais bela. Foi o bastante. Era rainha dos deuses, declarou que a maçã lhe pertencia. Atena, deusa da sabedoria e da guerra, também reivindicou o prêmio. Afrodite, deusa do amor e da beleza, considerou a discussão quase desnecessária. Para ela, o resultado era evidente. 3 deusas poderosíssimas, disputando um concurso de beleza. O Olimpo demonstrava que a imortalidade não torna ninguém imune à vaidade. Zeus foi chamado para decidir, mas teve um raro momento de prudência. Escolher uma vencedora significava conquistar 2 inimigas. E ele, sabiamente, preferiu entregar a responsabilidade a Paris, um jovem príncipe troiano que vivia como pastor na encosta do Monte Ida. As 3 deusas foram procurá-lo. E como acontece quando alguém deseja muito ser escolhido, cada uma ofereceu uma pequena ajuda ao juiz. Hera prometeu poder e domínio sobre grandes territórios. Atena ofereceu sabedoria e vitória nas batalhas. Afrodite prometeu o amor da mulher mais bela do mundo. Paris poderia ter escolhido o poder, poderia ter escolhido a sabedoria, mas escolheu o amor. Helena. E talvez seja essa a primeira ironia da Guerra de Troia. Diante da sabedoria, do poder e do desejo, o homem encarregado de decidir escolheu justamente aquilo que tornaria inúteis os outros 2. Afrodite recebeu a maçã, Paris recebeu sua promessa. Havia, porém, um detalhe inconveniente. Helena já era casada com Menelau, rei de Esparta. Protegido por Afrodite, Paris chegou a Esparta e foi recebido como hóspede. Pouco depois, partiu com Helena para Troia, seduzida, raptada ou conduzida pela vontade dos deuses, dependendo da versão contada, é lógico. Para Menelau, havia uma única palavra: traição. Antes do casamento de Helena, seus inúmeros pretendentes haviam jurado defender o marido escolhido contra qualquer ameaça. Agora, o juramento seria cobrado. Reis e guerreiros de várias regiões da Grécia foram convocados: Ajax, Diomedes, o astuto Odisseu e Aquiles, o maior guerreiro de seu tempo. O comando da expedição
coube a Agamenon, rei de Micenas e irmão de Menelau. Nem todos partiram com entusiasmo. Odisseu acabara de construir uma vida ao lado de Penélope e do pequeno Telêmaco. Inclusive, essa história tem um vídeo já aqui no canal. Para escapar da convocação, fingiu ter enlouquecido. Começou a arar a terra de forma absurda, unindo animais diferentes e espalhando sal pelo campo. Palamedes, o emissário responsável pelo recrutamento, desconfiado, colocou Telêmaco diante do arado. Odisseu desviou para proteger o filho e, naquele gesto, revelou que estava perfeitamente lúcido. O pai venceu o ator. A farsa terminou e Odisseu teve que partir. Aquiles também tentou escapar do destino. Sua mãe sabia que ele tinha diante de si dois caminhos. Poderia permanecer longe de Troia, viver muitos anos e ser pouco lembrado. Ou poderia lutar, conquistar uma glória imortal e morrer jovem. Tétis o escondeu entre as mulheres da corte da ilha de Esquilo. Odisseu, porém, descobriu o disfarce. Entre tecidos e adornos, colocou armas. Quando soou um alarme, Aquiles correu instintivamente para empunhá-las. Assim, a astúcia que não livrou Odisseu da guerra também conduziu Aquiles até ela. Um partiu desejando voltar para casa. O outro partiu sabendo que talvez jamais voltasse. Uma grande frota atravessou o mar Egeu. Troia deveria devolver Helena e reparar a honra ferida. Naturalmente, nenhum povo mobiliza um exército para defender a honra alheia. Troia era rica e ocupava uma posição estratégica. O amor forneceu um poema. Interesses bem mais terrenos ajudaram a fornecer os navios. Durante 9 anos, gregos e troianos lutaram diante das muralhas. Heróis morreram, cidades vizinhas foram saqueadas e os deuses interferiram sempre que lhes pareceu conveniente, o que acontecia com frequência. É no início do ano que começa a Ilíada. E Homero não começa falando de Helena ou de Paris, começa com uma palavra: ira, a ira de Aquiles. Tudo se desencadeia quando Agamenon se recusa a devolver Criseida, uma jovem capturada pelos gregos. O pai dela, sacerdote de Apolo, oferece um resgate por sua libertação. Agamenon o humilha e o expulsa. O sacerdote pede auxílio ao deus. Apolo desce sobre o acampamento como à noite e dispara suas flechas invisíveis. Uma peste começa a matar animais e homens. Durante 9 dias, as fogueiras funerárias não param de arder. Aquiles convoca uma assembleia. O adivinho Calcas revela que o castigo somente cessará quando Criseida for devolvida. Agamenon aceita, mas exige outra recompensa e toma Briseida, a mulher entregue a Aquiles como prêmio de guerra. Aos nossos olhos, é uma disputa cruel entre homens que tratam mulheres como troféus. E era exatamente isso. Naquele mundo guerreiro, prisioneiras, armas e riquezas representavam honra pública. Retirar a recompensa de Aquiles significava declarar diante de todos que seu valor era menor. Agamenon tinha autoridade porque comandava o exército. Aquiles tinha poder porque era o melhor guerreiro. Nenhum deles estava disposto a ceder. Aquiles leva a mão à espada. Por um instante, a guerra de gregos contra troianos quase se transforma numa luta entre os próprios gregos. Atena, invisível aos demais, segura Aquiles pelos cabelos e impede o ataque. Ele guarda a espada, mas não o ressentimento. Briseida é levada. Humilhado, Aquiles abandona o combate. À beira do mar, pede à mãe, a deusa Tétis, que convença Zeus
a favorecer os troianos. Seu desejo é terrível: que os gregos sejam derrotados até compreenderem quanto precisam dele. Ofendido por um homem, Aquiles aceita assistir à morte de muitos. É assim que a ira funciona. Primeiro convence o ferido de que sua dor é única. Depois transforma a dor dos outros em detalhe. Sem Aquiles, os gregos começam a perder terreno. Paris chega e enfrenta Menelau num duelo que poderia encerrar a guerra. Menelau domina o combate e quase mata o adversário. Afrodite, porém, envolve Paris numa névoa e o leva para seus aposentos. A deusa que prometera Helena não permitiria que seu escolhido fosse derrotado tão facilmente. A guerra poderia terminar ali, mas os deuses ainda tinham rivalidades e tempo de sobra. Entre os troianos, o verdadeiro grande guerreiro não era Paris, era seu irmão, Heitor. Heitor luta porque Troia é sua cidade. Ali estão seu pai, Príamo, sua mãe, Hércuba, sua esposa, Andrômaca, e seu pequeno filho. Do alto das muralhas, Helena mostra a Príamo os chefes gregos: Agamenon, Odisseu, Ajax. Ao observar aquele exército reunido por sua causa, ela lamenta o destino e se culpa pela guerra. Príamo, no entanto, não a acusa. Diz que para ele os responsáveis são os deuses. É uma delicadeza inesperada num poema repleto de lanças. O velho rei, que perderá filhos e verá sua cidade ameaçada, ainda consegue olhar para Helena não como o prêmio de uma disputa, mas como uma mulher aprisionada dentro dela. Antes de retornar à batalha, Heitor encontra Andrômaca sobre as muralhas. Elas já perderam o pai e os irmãos. Heitor era agora toda a sua família. Andrômaca implora que ele não volte ao combate. Heitor sabe que Troia poderá cair e conhece o destino reservado às mulheres de uma cidade vencida. Mesmo assim, diz que sentiria vergonha se fugisse. Então estende os braços para o filho. A criança se assusta com o elmo e o penacho do pai. Heitor sorri, retira o capacete e toma o menino nos braços. Por alguns instantes, o maior defensor de Troia deixa de ser herói. É apenas um pai tentando sorrir diante de um futuro que já está presente. A guerra avança. Os troianos atravessam as defesas gregas e ameaçam incendiar os navios. Agamenon reconhece o erro e oferece presentes, promessas e a devolução de Briseida. Aquiles recusa. A ferida se transformou em princípio, e princípios alimentados pelo orgulho costumam exigir mais vítimas do que soluções. Pátroclo, o companheiro mais querido de Aquiles, observa os gregos sendo massacrados. Comovido, pede permissão para vestir a armadura do amigo e entra em combate. Ao vê-la, os troianos acreditariam que Aquiles havia retornado. Aquiles concorda, mas faz uma advertência. Pátroclo deveria afastar os inimigos dos navios e voltar. Não deveria persegui-los até as muralhas. O plano funciona. Vestindo a armadura de Aquiles, Pátroclo conduz os gregos e obriga os troianos a recuar. Embriagado pela vitória, porém, esquece o aviso e avança até Troia. Ali o destino muda de direção. Apolo o atinge e o deixa vulnerável. Um guerreiro o fere. Por fim, Heitor desfere o golpe fatal. Pátroclo morre usando a armadura de outro homem e carregando uma glória que não lhe pertencia. Quando recebe a notícia, Aquiles desaba, joga cinza sobre a sua cabeça, rasga as vestes e solta um grito tão profundo que Tétis o escuta no fundo do mar. A ira contra Agamenon
desaparece. Em seu lugar, nasce outra, ainda mais violenta, a ira contra Heitor. Tétis sabe que se o filho matar Heitor, sua própria morte virá logo depois. Aquiles também sabe. Mesmo assim, decide retornar. Hefesto forja uma nova armadura e um escudo magnífico. Sobre o metal, o deus representa cidades, colheitas, casamentos, julgamentos, rebanhos, danças e estrelas. Aquiles levaria para a guerra um escudo que continha o mundo inteiro, justamente quando a dor reduzia todo o seu mundo a um único desejo: vingança. Seu retorno transforma a batalha. Os troianos fogem para dentro das muralhas. Apenas Heitor permanece ao lado de fora. Príamo e Hécuba gritam para que o filho entre na cidade. Heitor hesita, sente que não pode fugir das consequências de suas decisões. Mas quando Aquiles se aproxima, reluzente e terrível, Heitor corre. Os dois dão 3 voltas ao redor de Troia, um tentando escapar da morte, o outro tentando alcançar alguma coisa que nem a morte conseguiria devolver. Atena assume a aparência de um aliado de Heitor e o convence a parar. Acreditando que terá ajuda, ele enfrenta Aquiles. Logo percebe que está sozinho. Antes do combate, Heitor propõe um acordo. O vencedor deverá devolver o corpo do derrotado à família. Aquiles recusa. Heitor lança sua arma e erra. Aquiles, por sua vez, conhece cada abertura da armadura usada pelo troiano. A armadura retirada do corpo de Patroclo. Sua lança atravessa o pescoço de Heitor. Nos últimos instantes, Heitor implora para que seu corpo seja entregue aos pais. Aquiles não se comove. Amarra o cadáver ao carro e o arrasta diante das muralhas. Príamo vê o filho morto. Andrômaca escuta os lamentos e compreende que o homem que saíra para defender Troia jamais retornará. Aquiles vingou Patroclo, mas não encontrou paz. Ele continua a maltratar o corpo de Heitor. Até os deuses reconhecem que sua vingança ultrapassou o limite. Então acontece a cena mais poderosa da Ilíada. Guiado por Hermes, o velho rei Príamo atravessa secretamente o acampamento grego e entra na tenda de Aquiles. Ali, ajoelha-se e beija as mãos do homem que matou seu filho. Príamo não fala como rei, fala como pai. Pede a Aquiles que se lembre de Peleu, seu próprio pai, que também envelhece esperando por um filho que talvez nunca volte. Diante dele, Aquiles finalmente enxerga não um inimigo, mas um homem destruído pela mesma guerra que também o destruirá. Os dois choram. Príamo chora por Heitor. Aquiles chora por Patroclo, por Peleu e talvez por si mesmo, porque já conhece o destino que o espera. Por alguns instantes, gregos e troianos deixam de existir. Restam apenas 2 seres humanos unidos pela perda. Aquiles devolve o corpo de Heitor e concede uma trégua para os funerais. Depois manda preparar alimento para Príamo. O gesto parece pequeno, mas não é. Em meio a uma história de guerreiros que procuram a imortalidade pela fama, Homero lembra que o sofrimento também habita um corpo cansado, que precisa repousar e comer. Príamo chegara à tenda disposto a morrer para recuperar o filho. Sai dali protegido pelo homem que mais temia. A Ilíada termina assim, não com a queda de Troia, não com o cavalo de madeira e nem com a morte de Aquiles. Termina com uma cidade enterrando seu maior defensor. O cavalo, a destruição de Troia e outros episódios pertencem a diferentes obras e tradições do ciclo troiano. Homero encerra o poema
antes da vitória, porque seu verdadeiro assunto nunca foi a conquista de uma cidade, foi a ira de um homem. Uma ira que humilhou, dividiu, matou e, por fim, ajoelhou-se diante da dor de um pai. Aquiles começou a história desejando que todos reconhecessem sua importância. Terminou reconhecendo a humanidade daquele que chamava de inimigo. Talvez seja por isso que a Ilíada continue tão atual. Mudam as armas, os reis e os campos de batalha, mas o orgulho ainda exige reparação. A vingança ainda promete alívio e a guerra ainda entrega aos vencedores aquilo que já havia dado aos derrotados: luto. E fica a pergunta: quantas tragédias poderiam ser evitadas se os homens aprendessem a ceder antes que a dor lhes ensinasse? Mas a história não termina nas ruínas de Troia. Um dos guerreiros gregos ainda precisará enfrentar tempestades, monstros, tentações e a fúria de um deus para voltar para casa. Essa é a história de Odisseu, ou Ulisses para os romanos. E ela continua em A Odisseia, que já tem vídeo aqui no canal. Se você gostou dessa viagem pelo mundo de Homero, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também acredita que os antigos ainda têm muito a nos dizer. Até a próxima!